Olá, então nós vamos falar a respeito do núcleo celular. Então nós já vimos na aula passada a estrutura, como é que ele é formado, de quais partes ele é formado, mas vimos também que esse núcleo ele vai depender da característica celular. Se é uma célula vegetal, se é uma célula animal, que esse núcleo ele vai estar realmente protegido por um envoltório, né, de células, que eu dei até o exemplo de que era realmente como se fosse um biscoito folhado, um salgado folhado, onde ela tem várias camadas que vão protegendo aquele recheio, né, que seria o núcleo realmente propriamente dito. Então, que essa membrana que recobre essa questão do núcleo celular, ela tem poros que permitem, filtram a passagem de realmente os elementos que estejam precisando, o que pode passar, o que não pode passar, o que não deve passar. Então, ela seleciona realmente o que precisa entrar naquela célula e o que vai sair. Vimos também que a característica desse núcleo ou da etapa que ele é demonstrado vai variar de acordo com o que esteja acontecendo com aquele núcleo. Né? Às vezes, pessoas que sofrem câncer e precisam fazer um tratamento chamado de radioterapia. Quando ela é bombardeada por células de radioterapia, elas vão servir para matar aquelas células cancerígenas, as células que realmente não servem, que podem até levar à morte, né, daquela pessoa, mas também elas vão servir para preservar as características das células boas. A professora, mas eu já ouvi dizer que realmente ela pode prejudicar. Pode. Tanto é que, por exemplo, ela pode ser muito grave. Quem faz quimio e radioterapia pode deixar a pessoa estéril, né? Pode deixar aquela pessoa que está passando por aquele processo estéril. Então, se ela passa por um processo estéril, ela não pode mais se reproduzir. Né? Se for uma mulher muito jovem, um menino muito jovem que passou por esse tratamento, antes eles fazem a questão da retirada, dão a opção das pessoas, né, que vão fazer esse processo passar por a retirada do sêmen ou dos óvulos para preservar, para guardar, para futuramente ela possa ter um filho, né? Aquela pessoa, se for da opção. Então, já que ela vai sofrer essa radiação, esse período vai mudar a característica dessa célula, desse DNA e desse núcleo. Então, vai depender dessas fases. Então, no vídeo passado, nós vimos a respeito de como é essa estrutura, ok? Então, hoje vamos dar continuidade. Falar um pouco a respeito dos poros nucleares, né, que fazem o transporte ativo e seletivo das macromoléculas no núcleo. Então, quando eles fazem essa troca, eles também permitem a difusão de pequenas moléculas, transportes bidirecionais, proteínas são transportadas nas suas conformações nativas, né? Dependendo dessa estrutura, ela vai ver se faz o transporte bidirecional, ou seja, entra e sai da célula. Molécula que permite a difusão de pequenas moléculas e também elas vão selecionar as proteínas que vão ser transportadas de formas nativas. As subunidades do RNA são transportadas já montadas e controle de qualidade do RNA. Eles fazem realmente uma seleção para saber o que é que importa, o que é que deve ser transportado pelaquela célula, ok? Então, as subunidades de RNA fazem essa seleção, fazem esse transporte. Aí está um exemplo da principal componente do núcleo, né, que é o DNA. Então, o DNA, gente, ela vai ser formado por essas fitas duplas, né, de duplas hélices. Lembra uma escada, né, que a escada tem duas bases laterais com degraus, só que ela não é retinha, ela é em espiral, né, espiral, perdão. É como se fosse uma espiral. Que hoje em dia nós já temos, né, hoje em dia não, mas já temos escadas que são feitas dessa forma, assim, um pouco que lembra uma espiral, certo? Então, tá aí. Ele é formado por uma dupla fita, que é uma estrutura em hélice, estabilizada por pontes de hidrogênio e cadeias antiparalelas, ou seja, vou voltar aqui a imagem, essas pontes que eu disse que funcionam como degrau são de hidrogênio e tem essas camadas de cadeias antiparalelas, ou seja, cada uma vai estar de um lado, ok? Aí o exemplo dessa cadeia de DNA, essas duplas camadas, essas fitas, esses degraus, né, são chamados de adenina, guanina, citosina e timina.
Elas são cadeias, são exemplos de atividades que fazem com que elas se unam, não deixando essas fitas soltas. Elas só vão ser separadas quando há duplicação, no caso da reprodução. Ela vai passar essas características para cada um dos lados e gerar uma nova célula, né, que é um novo embrião, uma nova vida. As bases nitrogenadas não pareiam ao acaso. As purinas, pirimídias purinas, são dois anéis, que é a arginina e a guanina. Ela é pura. No caso, ela está dando um exemplo aí, que são aqui, a adenina e a guanina. Elas são puras, elas são ligadas entre elas. E as pirimídias, que são pirimidinas, apenas um anel, um arranjo geneticamente favorável nas cadeias, que são antiparalelas, né? Que são um complemento, são essenciais na replicação do DNA. Ok? Então, a guanina se junta com a adenina. Então, por isso que dá um exemplo para a pessoa memorizar, seria a água pura. Então, a gente não teve um tempo ainda, não deu para a gente ver, mas elas têm essa ligação, adenina, citosina, aí vai ter, e a do RNA que acrescenta a uracila, né, uma outra base nitrogenada. O cromossomo, o DNA, ele é organizado, permite a capacitação do DNA no núcleo, a organização e acesso de enzimas e possibilita a divisão do DNA entre células filhas na divisão celular. Células filhas são justamente essa divisão dessas células que fazem esse compartilhamento, né, essa divisão, geram novos embriões, digamos assim. Aí as proteínas que são responsáveis pela captação do DNA. Então tem a proteína histonina, que é formada na cromatina, a condensação forma um novo cromossomo. Então quando essas fitas de DNA se duplicam, se dividem, elas vão precisar de uma ajuda das proteínas, alguns tipos, para realmente reorganizar, formar essa fita novamente e condensar para formar um novo cromossomo. Né? Então elas não são ao acaso. Ah, professora, mas é muito rápido, é demorado? Não, tem um período correto. Por exemplo, na gestação ela é dividida em semanas, né? Então, tantas semanas, 4 semanas, 5 semanas e, para facilitar, foi contagem em meses, né? Que foram 9 meses. Então, em cada etapa dessa tem um período certo dessa formação. Então, mas do momento da fecundação até a implantação do embrião no útero, é muito rápido, é questão de dias. Então, ele vai se duplicando até chegar naquela fase mesmo de células em ovo para ser implantado no útero, ok? O cromossomo, gente, é uma estrutura que contém longas células de moléculas de DNA que são associadas às proteínas histonas, né? E os cromossomos contêm muitos genes, ou seja, vão ter várias características. Aí é como se fosse essa fitazinha de DNA, né? Ele vai ser essa partezinha azul aí, que está toda emaranhada. Ela é dividida em diversas partes desse cromossomozinho, dessa cadeia de DNA aí, ok? E por hoje é só. Nós vimos essas características do DNA, né? E essa estrutura que vai ser composta, né? Que vai se formar o núcleo. Até a próxima.